Então vamos lá, vamos começar a nossa pós-prática. Hoje a gente fez uma prática de mindfulness, né? Com também mindfulness imaginativa, que é são essas analogias que a gente faz, como esse fundo do mar, buscando uma profundidade com a gente mesmo, né? Com o nosso eu mais profundo, com o nosso refúgio interno. E sempre o objetivo é que essas analogias facilitem esse trajeto nosso para dentro. Que a dificuldade desse trajeto para dentro é justamente todas as distrações que a mente nos apresenta, né? E até aproveitando para a gente saber o que se passa, né, na mente enquanto a gente fica só de observador, em termos assim, em que isso reflete, né, na nossa vida. Se a gente parar para pensar, a gente está o tempo todo maquinando, né? Ou seja, interagindo com a mente, às vezes de uma forma muito ansiosa, porque tudo que ela joga a gente começa a querer dar conta, e normalmente são aquelas situações que a gente vê assim, tá escovando o dente, mas ao mesmo tempo tá olhando, esqueceu alguma coisa, vai para a cozinha escovando o dente, vai formando assim um caos que, na verdade, quando acontece isso, o meditador ele percebe que isso é falta de presença, que a mente ela tá agitada, ou seja, ela está te levando muito conteúdo, né? O ansioso, né? Eu também. Ele sabe exatamente o que isso significa, né? Porque ele está fazendo uma coisa aqui, mas a mente dele está mandando mensagem de dezenas de outras. Então, quando a gente pousa e repousa no silêncio, o que acontece é que, pela nossa consciência, a gente vai estabelecendo uma ordem para ajudar essa mente, que naturalmente é inquieta, a se acalmar um pouco. E pela nossa consciência a gente consegue, né? A gente acha que a mente tem superpoderes, que eu não consigo, eu não dou conta, é demais, né? É demais, mas a gente, com a prática, a gente consegue, primeiro, quando a gente leva a atenção para o fluxo mental, a gente já estabelece algum domínio ali. Por menos que pareça. Então, a gente começa, quanto mais se aprofunda, mais a gente entra num estado de bem-estar mesmo, né? Bem-estar entendido como um alívio, bem-estar entendido como um relaxamento. E ali nesse lugar, a gente às vezes vai ser distraído várias vezes durante a prática. Mas quanto mais a gente ocupa esse lugar de apenas observar, o que acontece? A mente descansa. Com isso, ela se torna muito mais poderosa, muito mais potente. E com isso, a gente também consegue regular e fazer o melhor uso do funcionamento mental, torná-lo mais funcional mesmo. Ao passo que, se a gente só segue estímulo, primeiro que isso, até do ponto de vista assim, de quantos recursos a gente tem para usar a nossa inteligência, a gente está deixando de usar. Porque não tem liberdade na reatividade, a gente acaba se tornando refém dela. Então, o parar é
quase sempre mais importante do que continuar no caos. Então eu sempre falo, né? Começa a perceber que está aquela confusão, que está muito corrido, que está a mão na cabeça, que ai meu Deus, para tudo. Porque 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, além de não mudar nada no plano operacional da sua vida, executivo da sua vida, vai permitir que você bote ordem na bagunça. Porque depois da prática você volta com outra clareza, com outra luminosidade, com outra lucidez. Então a gente vai se tornando, o meditador ele vai se tornando cada vez mais muito exigente assim, quanto ao bem-estar, né? A gente pode regular algumas emoções, a gente pode estabelecer uma ordem no caos. Isso pode ser feito várias vezes ao dia, mas quem treina todo dia, quem tira todo dia uma hora para fazer a meditação, ele tem essa presença naturalmente, porque é uma prática de autoconhecimento. Então imagina, todo dia a gente está lá, né? Presente, refúgio interno, presente, bem-estar, presente, olha como está funcionando a minha mente. A gente, quando estiver fazendo as nossas coisas, a gente vai estar muito mais preparado para poder reconhecer esse nosso ambiente interno e poder dar a ele o que ele precisa, que sempre é a calma. Né? E que bom, né? Então, assim, o que a gente vê na hora que a gente está... Tem até uma pergunta aqui, né? Que quando você está na posição que você consegue alcançar aquela posição de só observar o conteúdo da mente. Então, a pergunta aqui foi a seguinte, né? Na verdade, um relato. Que passam coisas que não tem nada a ver com o que está acontecendo na vida dela agora. Coisas aleatórias. Então, é exatamente isso que acontece. Quando eu consigo encontrar esse lugar poderoso, né? Que é o lugar de você estar lá no seu trono de observadora, né? Meditativa, e você só observar o que está passando, você vai ver que passam pensamentos de todas as épocas da sua vida. Nenhum estabelece relação com nada. Às vezes, assim, vem memórias de portão, de janela, de uma pessoa que você nunca mais viu na vida desde a infância. E nada estabelece relação linear de associação de ideias. E diferente do que a gente está acostumado, a gente busca em cada coisa que a mente apresenta, desenvolver uma ideia, de construir uma história. Construir os castelos de realidades que estão, às vezes, muitas vezes, no aspecto do si futuro e do si passado. Né? Então, isso que aconteceu desse relato é quando você realmente está focado. Eu consigo estar focado e permanecer presente diante de todos aqueles eventos mentais que vão passando. E é ali que a gente gera energia. A gente gera energia não interagindo com os conteúdos mentais. E esse gerar energia, ele é absolutamente restaurador, assim, porque você, se não está gerando, você está gastando. Imagina na nossa engrenagem mental o que é você responder a todos os estímulos que vêm.
Vamos pensar em termos de uma engrenagem mesmo qualquer, que trabalha, que matuta, que faz hipótese, que faz estratégia, que quer controlar. É cansativo e pior, porque se esse cansaço resultasse em efetividades, em melhorar a nossa vida, mas não, é até um pouco o contrário disso, porque a gente precisa saber parar diante da confusão, porque a confusão ela não pode ser aceitável, o estado confusional. É lógico que às vezes a vida apresenta situações muito duras e que a gente tem que lidar. Além disso, mesmo nessas situações, a gente precisa da calma para lidar. A gente precisa da energia. E o soltar da prática é o que a gente tem mais dificuldade, porque todos nós temos os nossos lados controladores, todos nós temos os nossos lados de se exigir muito, de achar que nunca está suficientemente bom, ou seja, falta de autocompaixão mesmo, né? E essa insatisfação, ela penetra, ela vai dando tom da nossa emoção. Quando, na verdade, quando a gente busca nesse refúgio a calma, a gente também pode contemplar as coisas boas que estão acontecendo, que é a maior parte. Eu sempre falo, para a gente estar aqui, a maior parte das coisas estão dando certo. Então, que a gente sempre lembre que a prática da meditação, então, ela gera resultado a partir do não fazer, a partir do não interagir, a partir da não associação de ideias, sem que isso tenha a ver com você fugir das ideias, com você não querer resolver os problemas, não. Pelo contrário, eu estou vendo os problemas diante de mim, tentando não me fixar, mas eu faço um registro na minha memória de que eles passaram. Eu sei que são eles. Mas naquele momento eu determino pela minha consciência que eu posso preservar a minha quietude para quando a prática acabar eu poder lidar com ele melhor. Então o segredo da prática é esse, é a gente ter a disponibilidade para se dar uns minutos sem trabalhar com a mente. E aí a gente consegue aquela equação, que é uma equação fantástica, que é a equação da meditação como atividade humana que mais repõe energia, que é a seguinte: eu medito, deixo a mente sem trabalhar, eu gero energia. Eu vou tentando me manter, deixando a mente sem trabalhar, em todo o decorrer da prática. Eu acumulo energia. E quando eu saio para a vida, eu entendo então que é a atividade humana que mais repõe energia, a gente está limpo, a gente está lúcido, a gente está vendo as coisas com mais clareza. E aí eu distribuo essa energia. Porque se eu só reajo, penso, faço, aconteço, perco a noção de prioridade, deixo de saber por onde começar, deixo de saber o que fazer, não adianta. Começa a fazeção, que eu falo que é aquela coisa que a fazeção é uma forma de você se envolver com atividades para você não entrar em contato consigo mesmo, porque está difícil, aí você começa a fazer, e isso dá uma sensação de que você então está tentando. Mas sem consciência, isso não resolve. A consciência a gente consegue achar clareza, né? Tanto que o maior benefício da prática é a lucidez, né? Então deixa eu ver aqui agora se eu
Isso, as práticas durante o dia eu sempre recomendo. Elas são práticas informais, mas que a gente só consegue ter o foco nessas práticas se a gente tiver prática diária, né? Se a gente conseguir manter a nossa prática ali sempre limpando. Imagina esse barulho da mente, essa agitação da mente, se a gente deixa todo dia assim, sem fazer nada, né? Ele só aumenta. Por isso que vem os sintomas, né? E ao passo que se a gente acessa, se a gente faz esse mergulho, se a gente alcança esse refúgio interno que é a profundeza de nós mesmos, ou seja, né, sentir mesmo como a gente está, a gente vai ter muito mais condição de gerir, de viver, de usufruir, de contemplar a vida como deve ser, com presença. Né? Então é isso, minha gente. Alguém tem alguma questão a mais? Ah, tudo bem, Denise. Não chegou a tempo, mas obrigada pela presença aqui. Eu vou disponibilizar essa prática também, então todo mundo vai ter, tá bom? Gratidão também, gratidão, Flávia, gratidão a todo mundo, Zé Carlos. E um ótimo, ótimo domingo para todo mundo. E namastê.